santuário, no livro de Hebreus, significa lugares santos. Então pode ser o Santíssimo, pode ser o Santo, ou pode ser ambos. O que vai fazer diferença é o contexto, tá? Mas aqui é o Santíssimo. Depois nós vamos entender por que é o Santíssimo. Então a ordem de Deus é para nós entrarmos no Santo dos Santos. Se nós entrarmos no Santo dos Santos, no lugar santíssimo do santuário celestial, o que nós vamos ver dentro do santuário? Tá? Em Apocalipse 11, 19, diz lá que foi aberto o santuário e nele foi visto o quê? A arca da aliança. Então nós temos que entender o conceito de aliança e como Deus realiza a sua aliança em relação a nós. Outra coisa, quando nós vamos para o livro de Hebreus, o livro de Hebreus, ele é escrito desde o capítulo 1 até o capítulo 10, ele vem numa dissertação. Eu queria assim, só dar uma repassada só no primeiro capítulo, num verso, e depois vamos para o capítulo 8, depois vocês vão estudar em casa o livro de Hebreus, vocês vão ver que é um livro fácil de ser entendido nessa visão. No capítulo 1, nós encontramos que o apóstolo Paulo, nós cremos que foi o apóstolo Paulo que escreveu, ele vai dizer no verso 3 do primeiro capítulo, ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, depois da morte da cruz. Aí o mundo evangélico pega essa expressão purificação dos pecados e faz uma confusão para neutralizar o pensamento que nós temos como igreja do santuário a partir de 1854, o ministério de Cristo. Então eles pegam esse conceito aqui. Diz que depois que Jesus morreu, Jesus o que? Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Cristo aqui, ele é a expressão exata. Cristo é Deus, ele é a expressa imagem do Pai, a exatidão. Nós somos semelhança, Cristo não, ele é um com o Pai. E aqui ele é apresentado à direita do Pai, ou seja, um com o Pai. Então a primeira ideia que o livro de Hebreus apresenta de Cristo para nós é ele assentado nas alturas, não fala santuário. Então às vezes nós encontramos essas expressões e diz que ali ele está como rei. Então se nós entrarmos no lugar santíssimo do santuário social, lá está Jesus, o rei do universo. Primeira visão. E aí, ao longo do livro de Hebreus, vai apresentar agora também Cristo como sumo sacerdote. E no capítulo 8, Paulo ele vai dar assim um resumo do que ele descreveu no aspecto do sacerdócio de Cristo, que Cristo é superior o seu sacerdócio, ele é segundo a ordem de Melquisedeque. E uma hora dessa nós teríamos que falar sobre Melquisedeque com vocês, tá? E aí chega no capítulo 8, ele vai dizer no verso 1: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade do céu. Opa! Ele vem descrevendo o ministério de Cristo, começa como rei, depois como sumo sacerdote, e agora ele volta ao pensamento inicial, dizendo: olha, lá em cima, tá? Nós temos um sumo sacerdote, ele está sentado
à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário. Aí agora ele vai introduzir o santuário. Ele vem primeiro apresentando o sacerdócio de Cristo, e agora ele vem apresentar o santuário. Primeiro o sacerdócio, agora o santuário. E como ele apresenta o santuário, ele vai apresentar que Cristo, ele é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, tá? Algo que Deus construiu lá no céu. E agora o apóstolo vai colocar o ministério de Cristo no santuário como um ministério mais excelente do que aquele que havia aqui na terra. E aí o verso 8, por que é um ministério mais elevado? Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então ele falando, olha, nós temos um sumo sacerdote, que ele é mais excelente do que é aquele sacerdócio terrestre, e também nós temos uma aliança superior. Por que essa aliança é uma aliança superior? Porque ela tem superiores promessas. E agora o apóstolo vai citar aquilo que foi citado aqui de Jeremias. Ele vai fazer uma citação de Jeremias. E aí veja o verso 8. E de fato, repreendendo, diz: eis aí vem, diz o Senhor, e firmarei o que? Nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Já leram esse texto, mas vamos voltar a ler agora, tá? Então, aliança. Vamos aqui tirar algumas coisas desse conceito de aliança. Aliança pode ser traduzido por concerto, pode ser traduzido como pacto. Então, pacto, aliança ou concerto são traduções diferentes, tá? Tanto na Bíblia como na profecia, é a mesma coisa. Vamos citar aqui um tipo de aliança bem conhecida nossa, que chama-se casamento, né? É uma aliança entre duas pessoas, tá? Um prometendo ser fiel ao outro. Isso é uma aliança, tá? Isso é um contrato, isso é um concerto, isso é um pacto, tá? Nós temos uma ideia. Esta aliança aqui é uma aliança eterna. Se é uma aliança eterna, começou onde? Na eternidade. Começou na eternidade, tá? Começou antes. Foi feita uma aliança antes do homem ser criado. Não é uma aliança entre Deus e os homens, é uma aliança entre o Pai e o Filho. O Pai e o Filho decidiram num propósito solene na eternidade, antes do homem ser criado, que caso o homem, ao ser criado, pecasse, Deus então iria oferecer um fiador para resgatar o homem. Então foi um pacto entre Deus, entre o Pai e o Filho. Ficou claro isso? E o homem seria beneficiado com esse pacto, com essa aliança, com esse concerto. Essa é a primeira coisa que nós temos que ter em vista. Segunda coisa, quando Adão pecou, aí sim, se tornou necessário a efetivação do pacto. Terceira coisa, por que é chamado nova aliança se é uma coisa que existiu lá na eternidade? Ou seja, nunca houve no pensamento de Deus, nunca esteve ausente no pensamento de Deus a graça. Nunca existiu na mente de Deus a ausência da graça. Amém. Tá? O pecado, ele não pegou Deus de surpresa. Tá? Então Deus
Ele, na sua onisciência, no seu amor, já mentalizou resgatar o homem antes mesmo do homem cair. Olha o que a profecia menciona para nós. Caso o homem caísse, Deus então tinha já a solução. Por que é chamado Nova Aliança? Por causa da cruz. Tá? Então, quando Jesus chegou ali na cruz, e ele vai fazer essa expressão: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Ou seja, o pacto fora ratificado. Então, a cruz, ela, vamos dizer assim, ela confirmou, ela sentenciou aquilo que foi feito, um acordo, um pacto entre o Pai e o Filho, para que nós pudéssemos ser beneficiados com esse pacto. E nesse pacto, ou nessa aliança, ou nesse concerto, existem duas promessas. Aqui, a citação de Jeremias, ela tem também intercalado com essas duas promessas, uma promessa de conhecer o Senhor, tá? Mas na realidade são duas promessas, uma está intimamente ligada com a outra, aqui que daria uma terceira. Vamos ficar só em duas promessas. No capítulo 8, nós encontramos essas duas promessas. E aí veja a primeira promessa, verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um jamais o seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Olha aqui a palavrinha pois no verso 12. Pois, essa palavrinha pois, ela está intercalando aquilo que Deus está dizendo, que todos me conhecerão. Significa que, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vamos ficar aqui só dentro desses dois conceitos, depois eu volto no conceito final de conhecer a Deus, tá? Fala de colocar a sua lei na mente e no coração, e fala de Deus, Ele, com as nossas iniquidades, usar de misericórdia, e dos nossos pecados jamais Deus lembrará. Agora vem aqui a seguinte pergunta: como que Deus, Ele cumpre essas promessas em nossa vida? Quando elas são cumpridas? E em que lugar elas são cumpridas? É isso que nós vamos entender, para nós entendermos essa questão da aliança, tá? Para nós entendermos essa questão da aliança, nós temos que entender o conceito de justificação pela fé, porque é aquilo que Deus faz em termos de promessas que está na aliança. Como nós somos beneficiados com essas promessas, nós podemos dizer que nós somos justificados pela fé, tá? O perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual Ele nos livra da condenação. O que é justificação pela fé? Justificação pela fé significa, a palavra justificação, ela pode ser traduzida ou pode ser interpretada como perdão. Somos perdoados pela fé. Ontem eu falei um termo aqui, reforma protestante. O que é reforma protestante? É a reforma lá de Lutero, Calvino, e o que eles ensinavam? Que a justificação pela fé era uma declaração judicial. Então eles ensinavam assim: olha, é uma declaração judicial. A irmã White disse: não, é muito mais do que isso, né? O que ela vai dizer? É não somente perdão do pecado, mas livramento do pecado. É o transbordamento do amor redentor que transforma o coração. Então ela entendeu que justificação pela fé atinge também o nosso coração. Então, uma obra que Deus faz por nós e uma obra que Deus faz em nós. E esta obra que Deus faz por nós e esta obra que Deus faz por nós
quantos por cento que é de Deus? De 1 a 100. E do ser humano? 0. Entendeu? Olha aqui. Eu vou mudar meu coração. É impossível. Entendeu? Nós não podemos mudar o nosso coração. Nós não podemos fazer uma regeneração em nós mesmos, tá? Então é uma obra 100% da graça de Deus, tá? Agora vamos ver mais aqui o que o irmão Márcio disse. O mesmo poder que dera vida ao corpo, está falando do paralítico de Cafarnaum, renovar o coração. Aquele que na criação falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu, comunicar a vida à pessoa morta em ofensas e pecados. A cura do corpo era um testemunho do poder que renovara o coração. O que ele está dizendo aqui? Quando Jesus disse para aquele paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados, aquilo que houve na declaração de Jesus, de um juiz de Deus, que Jesus é Deus, o que saiu dos lábios dele atingiu o coração daquele paralítico. Então aquele homem foi para casa com seus pecados perdoados e com seu coração renovado. Outro coração. Era outro homem que foi para casa. Não era aquele paralítico mais, tá? Não, e também curado fisicamente. Outro aspecto também. Para entender a justificação pela fé de uma forma muito simples, olha o que o irmão White vai dizer. Como então havemos salvar? E ela cita a passagem que Jesus disse para Nicodemos, né? Assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ela diz o seguinte: olha, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim foi levantado o Filho do Homem, e todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente. Então, todos nós fomos mordidos pela serpente, tá? E aí é o seguinte, foi enganado e mordido pela serpente. Pode olhar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Seu amor atrai-nos a Ele mesmo. Se não resistirmos à atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento. O arrependimento precede ao perdão dos pecados, tá? E vejam bem, pelos pecados que crucificaram o Salvador. E ela não para por aí. Então o Espírito de Deus, mediante a fé, produz nova vida. O coração, o Espírito, quer dizer, a mente, são novamente criados à imagem daquele que opera em nós, para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então, olha aqui, irmãos, né? Então é o seguinte: quando Deus faz, uma declaração: filho, os teus pecados estão perdoados. O que vem? Vem um novo coração. E o que acontece? Tá? E quando vem esse novo coração, a lei de Deus é escrita na mente do coração, e podemos dizer com Cristo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Então veja bem, irmãos, quando alguém recebe um coração novo, ele recebe a lei de Deus na mente e no coração. Amém. Então vamos entender aqui de maneira prática. Quando Jesus disse para aquele paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados, tá? Transbordou graça nas palavras de Cristo, o poder da palavra de Deus, a vida que existe na palavra de Deus, o poder que sai de Deus, a vida que sai de Deus soprou sobre aquele homem. E aí o que aconteceu? Atingiu o coração dele, e ele saiu com a lei de Deus na mente e no coração. Então vejam bem, aqui ela fala novamente de justificação pela fé, mas esse texto aqui que nós queremos mencionar sempre: implantado no coração o princípio do amor. Então, quando o Espírito Santo age na vida do homem, ele coloca, vamos dizer assim, ou melhor dizendo, ele restaura o coração, ele cria ele cria um novo coração, tá?
E ao criar um novo coração, o que vai acontecer? Ele vai implantar o amor de Deus. Não é o amor a Deus, o amor de Deus. O Espírito Santo, ele derrama o amor de Deus. E quando ele derrama o amor de Deus, aí sim, a lei de Deus é colocada na mente e no coração. Olha o que o irmão Watts vai dizer: implantado no coração o princípio do amor, renovado o homem segundo a imagem daquele que o criou. Cumpre-se a promessa do novo concerto. Porei as minhas leis em seu coração e as inscreverei em seus entendimentos. Tá? Então vejam bem, então quando alguém é justificado pela fé, ele recebe um novo coração, recebe o amor de Deus ali, e o Espírito Santo introduz nele uma nova natureza, e ele, vamos dizer assim, né, cumpriu-se nele a promessa que Deus fez, um pacto com seu Filho na eternidade, se tornou necessário para cada homem, e agora esse pacto nos atinge na justificação pela fé. Então, quando Deus disse para Adão: porém inimizade entre ti e a serpente, é que é o mesmo sentido. Precisaria então Deus fazer agora uma regeneração no coração de Adão e Eva, e introduzir novamente o amor, já que o pecado ele fez com que o Espírito Santo fosse retirado do coração de Adão e Eva. Entenderam esse conceito? Primeira promessa. Segunda promessa. São duas promessas. Deus promete fazer com os nossos pecados o quê? Jamais me lembrarei deles. Tem um porém. Como Deus pode esquecer dos nossos pecados, se os nossos pecados, e quando fala dos nossos pecados serem transferidos para Cristo, fala-se da culpa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, serem transferidas para Cristo. Então Cristo, ele absorve toda a nossa culpa e recai sobre ele. E ao entrar no santuário, então Cristo, ele se torna o nosso portador de pecados, e ele transfere, não de uma maneira simbólica como era o ritual do deserto, mas Cristo, ele de fato, diz o dom profético, ele transfere os nossos pecados para o santuário. E aí esses pecados precisam serem expiados, ou cancelados, ou removidos. Então nós temos que ter agora a seguinte visão: quando Jesus entra no lugar santíssimo, ele entra para cumprir vamos dizer assim, a abrangência daquilo que ele prometeu. Pastor, eu posso dormir tranquilo, que os meus pecados, se eu confessei os meus pecados, eles foram perdoados, sim, tá? Mas ainda temos que ter em vista que existe um registro dos nossos pecados. E por que nós devemos entrar? Agora vamos voltar ao livro de Hebreus, para nós entendermos o cumprimento dessa promessa. No livro de Hebreus, no capítulo 10, quando Paulo fala entrar no Santo dos Santos, entrar no Santíssimo, entrar no Santuário Celestial, pelo novo e vivo caminho, ele está completando uma linha de raciocínio ao longo do livro, e no verso 16, ele vai citar novamente a aliança. Esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente escreverei. Quando é que se cumpre isto? No nosso coração. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e suas iniquidades para sempre. Ora, o verso 18: ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tá? Isso aqui nós vamos ter a parte final para nós chegarmos a uma conclusão aqui e vermos o que Deus quer de nós. Expiação de pecados, ou cancelamento de pecados, que é a mesma coisa, só acontece no Santíssimo, tá? Só acontece a partir de 1854. Não. Então, quando a Bíblia diz o seguinte:
arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Isto não aconteceu na época de Pedro, que ele mencionou isso. Não. É uma referência ao momento em que Cristo iria entrar no Santo dos Santos, ou no dia da expiação. Então, o dia da expiação é o dia da remoção de pecados. E aí vejam bem, outra coisa: os pecados não são apagados enquanto o seu caso não for julgado. Então, se uma pessoa ela foi aceita pela graça de Deus, ela se arrependeu e exerceu fé, ele é o substituto, ele é o fiador, foi pago o preço. O que é o ato agora de remissão da conta? Então, o perdão, ele é visto como perdão e remissão. Então, perdão significa que a dívida foi perdoada. O que é remissão? Vamos rasgar essa dívida aí, tá? Não fica nem memória dela mais, tá? Veja como é que Deus vai cumprir a totalidade da promessa do novo concerto, tá? Ou da nova aliança. Assim se realizará o cumprimento total da promessa do novo concerto. Começa Deus perdoando os nossos pecados, e Deus mudando o nosso coração, e agora Deus quer cumprir a totalidade. Assim se realizará o cumprimento total da promessa do novo concerto, porque lhe perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Naqueles dias e naquele tempo do Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão. Uma situação de grande conflito, tá? E aí vejam bem, então o que acontece? Irmãos, vai chegar um momento aqui na terra, lá no céu, o povo de Deus, os filhos de Israel, aqueles que forem beneficiados com a expiação de Cristo no Santíssimo, eles terão nos seus relatórios de obras más tudo em branco. Não é isso que Isaías fala? Que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, se tornarão brancos? É isso aí. Lá no céu, tudo branco, zerado. Não aconteceu, deu um pane, porque o sangue de Cristo deu um pane lá nos registros, apagou tudo. O sangue de Cristo, a graça de Cristo. E aí vejam bem, vejam esse texto, vocês nunca podem esquecer desse texto. É Isaías 45, 43, 25, tá? Esse texto ele precisa ser grifado, memorizado, guardado na mente. Como é que Deus esquece? Como é que Deus ele esquece? Como é que Deus, na sua onisciência, ele esquece os nossos pecados? 43, 25. Eu mesmo sou o que? Apago as tuas transgressões. Então não existe apagar transgressões antes de 1894, tá? E aí vejam bem, por amor de mim e dos seus pecados não me lembro. Quando é que Deus não lembra mais dos nossos pecados? Quando Ele apaga, tá? Então veja bem, os nossos pecados são transferidos para o santuário. E olha que a irmã White diz, repetindo, de fato, ela usa a expressão de fato, no serviço terrestre simbólico. Então, irmãos, por isso Paulo está dizendo, entrem no Santo dos Santos, tá? Porque lá está o nosso sumo sacerdote, ele tem superiores promessas e ele quer fazer com que Deus jamais se lembre dos nossos pecados. E aí, o povo de Deus um tempo de angústia, 144 mil tempo de angústia, mas ao mesmo tempo em que tem uma profunda intuição de sua iniquidade, não possui falta para revelar. Seus pecados foram o quê? Examinados e extinguidos aonde? No juízo. Aonde que o juízo acontece? Lá no Santíssimo, no dia da expiação, tá? Não os podem trazer a lembrança. Irmãos, eu não sei explicar como é que vai ser isso.
Mas os que vão entrar no tempo de angústia, eles vão ficar lá remoendo, porque eles não querem desonrar a Deus, eles querem zelar pelo nome de Deus. É a honra de Deus que está em jogo no tempo de angústia para os 144 mil. Não é medo de perder a salvação, não é medo de ter crédito de morte, tá? Então, se alguma coisa, eles vão para a morte e se desonraram a Deus. E lá no Apocalipse, diz, capítulo 21, diz lá que os reis da terra, os 144 mil, eles trazem a honra e a glória das nações. E por quê? Porque em meio ao mundo em que a lei de Deus tornou nula, eles mostram para o universo que a lei de Deus é santa, justa e boa, e permanecem fiéis a Deus para todo sempre. Amém. Então é o seguinte, eles estão lá remoendo lá a angústia, né? Senhor, será que é alguma coisa? Mas o que eu deixei de confessar, Senhor? O que eu deixei de falar? Que pecado que ainda não foi confessado? Senhor, não consigo lembrar, não consigo, o que está acontecendo na minha mente? Deu aqui um blackout aqui, entendeu? Então, não sei nem como é que vai ser isso, irmãos, tá? Mas Deus apaga os registros celestiais e Deus vai também fazer uma obra aqui, não sei como. Preste bem atenção, irmãos. Vocês já ouviram na igreja uma expressão que vamos marcar um encontro na árvore da vida? Aí eu comecei a entender uma outra coisa. Na árvore da vida, vamos marcar um encontro lá. Deixa eu não encontrar mais aqui, na árvore da vida a gente se encontra. E tá. Aí eu comecei a entender uma outra coisa. Deus quer marcar um encontro antes da árvore da vida com o seu povo, aonde? No juízo, no santuário. Irmãos, olha o que o irmão White está dizendo. O terceiro anjo está levando um povo cada vez mais para cima. João capítulo 17, 24, ela diz o seguinte: Pai, a minha vontade é onde eu estou, estejam também comigo que tu me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha, Pai, onde eu estou. E ela menciona que essa oração de Cristo é uma oração típica daquilo que Jesus faz no santuário celestial. Então ela menciona que Jesus faz essa oração na terra, mas aponta para o momento do ministério de Cristo sacerdotal. Ok. E vamos ver o que ela comenta sobre essa passagem. Está no livro Testemunho para Ministros, na página 20. O que ela diz? Ouvi a oração de nosso representante nos céus. Então a irmã Hades, ela diz, ouvi. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, estejam também aqueles, estejam comigo, onde estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Então ela está citando uma citação de uma oração que Jesus faz no santuário. Jesus orou aqui na terra, mas ela diz que essa oração, ela aponta para o ministério sacerdotal de Cristo, E aí vejam bem, o que ela vai expressar agora? O mensageiro do Senhor. Como o chefe divino almeja ter a sua igreja consigo. Com ele haviam comungado em seus sofrimentos e humilhação, e é a sua mais elevada alegria tê-los consigo para serem participantes de sua glória. Cristo reclama o privilégio de ter a sua igreja consigo. Quero que onde eu estiver também eles estejam comigo. Ela repete novamente, Tê-los consigo está de acordo com o conselho da promessa. Então vejam bem, a oração que Cristo faz lá em cima no santuário, o desejo dele é ter a sua igreja consigo, para que vejam a sua glória, está de acordo com a aliança que foi feita entre ele e o Pai na eternidade. Irmãos, aquilo que começou lá na eternidade, antes de Adão ser criado, antes da queda, o pacto entre o Pai e o Filho, agora o supremo desejo de Cristo
com o pai.